tá? Ellen, qual que é o objetivo das aulas práticas para nós do curso de enfermagem, que é um curso da área de saúde? E assim como eu, como bióloga na época, também não dou diagnóstico de lâmina, a gente não é permitido o diagnóstico, de pegar aquela peça, dar o diagnóstico. É muito importante a gente conseguir compreender os padrões histomorfológicos normais, para a gente identificar padrões anormais de lesões, tá? Então, isso é o básico. Ellen, no dia a dia, eu tenho acesso a lâminas para ser aceita. Deixa eu achar aqui. Eu adicionei alguns membros na equipe. Essas primeiras 3 semanas são difíceis, viu, turma? Solicitações pendentes. Aceitar. E a Tereza também está sendo aceita, tá? Pronto, Mariana e Tereza, já acabei de adicionar. Obrigada, Beatriz. Bom, fica salvo aqui, né? Eu fico morrendo de medo de prejudicar os alunos, mas fica salvo. Então, esse é um arquivo que vai ficar disponível para vocês, mas lembrando que a gente gostaria que vocês identificassem aquelas alterações histomorfológicas básicas e clássicas. Você saber identificar, olhar para um tecido e falar assim para ele, você está inflamado, ou tem inflamação aqui. Olhar para um tecido e falar, essa inflamação já tem anos aqui instalado, as características teciduais. Isso é lindo, gente. A microscopia que conta para a gente. Eu falo que a lâmina, ela bate um alto papo com a gente. Ela tem tanto de história para contar. Que por trás de toda peça e que por trás de toda lâmina observada no microscópio, nós temos uma rica história a ser contada, tá? Uma conversa a ser dita. E isso, para mim, é muito enriquecedor, tá bom? Por isso que eu dou uma avaliação menor na pontuação das aulas práticas, visto que a teórica é que constrói mais vocês como profissionais da saúde, e a prática tem esse intuito de formá-los no normal e patológico, tá bom? Então, deixando de delongas, vou iniciar hoje, então, a nossa primeira lâmina. Começo com um caso clínico. Esse caso clínico, parte dele foi descrito numa videoaula, mas eu queria iniciar daqui para vocês entenderem a lesão que a gente vai avaliar, tá? Existe um vírus, que é o HPV, chamado papiloma vírus humano, que ele é um vírus que tem vários subtipos, tá? E nesses subtipos, um grupo é considerado de alto risco para câncer no colo uterino. Outros subtipos são considerados de baixo risco para câncer no colo uterino. Mas todo HPV tem uma característica, tá? Os vírus HPV. Olha o nome, é papiloma. Olha o nome, papiloma vírus humano. Eles formam uma lesão tecidual papilomatosa, um papiloma, uma proliferação no tecido epitelial. Além dos vírus HPV relacionados com a infecção sexual, existem outros subtipos de HPV que a transmissão não é por via sexual e pode ser em sauna, beiras de piscina, e dão essas verrugas que a gente chama de palmares ou plantares, tá? Eu tive verruga plantar, fiquei quase 5 anos para conseguir ficar livre de uma verruga no meu dedo do pé, né? Ela realmente causa uma lesão verrugosa, endurecida e às vezes um pouco filtrativa. A retirada dessa lesão não é tão simples, porque ela tem um agente causador, muitas vezes ativo ali, tá? Que é o HPV. Então, a lâmina de hoje, ela mostra essas alterações que o HPV ocasiona na região peniana do homem, tá? No prepúcio do pênis do homem. Diferente do caso clínico que eu demonstrei para vocês em videoaula, que fala sobre as lesões que o vírus causa no colo uterino, tá? Então, é diferente
desse quadro, tá? Onde vou deixar para vocês verem isso aqui na videoaula. É diferente do quadro do preventivo de rotina, que a mulher em posição ginecológica tem a observação do seu colo do útero, passa-se uma escovinha para descamar essas células, faz a citologia, né? Faz um esfregaço numa lâmina, põe no fixador, manda para o laboratório avaliar se as células presentes naquele epitélio têm características normais ou se elas apresentam características neoplásicas, né, de displasia, de lesões tumorais iniciais, tá bom? Esse é um caso, não é a lâmina que nós veremos hoje, mas não deixem depois de assistir lá, tá? Mas tem uma coisa que eu queria passar para vocês entenderem essa lesão da aula prática, tá bom? Para vocês entenderem esse termo papiloma vírus humano. O colo uterino normal, aqui eu estou pegando um pedacinho do colo, que é a posição ginecológica, igual vocês viram ali, o orifício, né? Aqui o colo uterino. E o canal vaginal, turma, estaria saindo aqui, né? Que é a parede muscular da vagina. Se eu for, Ellen, avaliar a histologia normal do colo, da ecto, da parte externa, ele é um epitélio estratificado, várias camadas de células, sendo que a última camada são células pavimentosas, a gente chama de epitélio escamoso, tá? E aí a gente define algumas camadas de um epitélio normal. Eu quero falar isso para vocês, porque é a base da aula de hoje. Eu sempre vou mostrar para vocês a lâmina normal, para vocês entenderem o alterado, tá? Então, num epitélio normal, eu tenho essas papilas dérmicas, o contato dessas camadas com o núcleo mais corado, mais basófilo, né? Mais roxinho, são as células basais, que vão originando o epitélio, se diferenciando nas outras camadas, e ela faz contato próximo com o tecido conjuntivo adjacente. E aí eu preciso relembrar duas características do tecido epitelial. Ele não é vascularizado, ele não tem vasos sanguíneos, guardem isso. O tecido epitelial de revestimento, ele é avascular, não tem vasos sanguíneos. Então, de onde vem o fluxo sanguíneo, né? De onde vem os nutrientes e oxigênio? Eles vêm do tecido conjuntivo que está adjacente a ele, por difusão. Oxigênio e nutrientes se difundem. Quem está mais perto dessa difusão são as células da camada basal. Elas estão próximas do fluxo sanguíneo. As camadas do meio, que a gente chama de estrato espinhoso, já estão um pouco mais distantes. E a camada que a gente chama de granular, né, e córnea, do estrato córneo, são aquelas células que a atividade metabólica dela cai, porque ela vai entrar em apoptose, vai morrer. Então, quem depende muito de energia? Camada basal e estrato espinhoso. Guardem isso, vocês vão ver essa história contada na lâmina, e é sensacional a gente ver essa história contada na lâmina, tá? Aqui tem um zoom, mas esse é um epitélio ceratinizado, que a gente vai ver no prepúcio. Se eu só lembrar se ele tem ceratinização, tem pouca ceratina, tá? Pouca queratina. E aí, aqui, mais uma vez, a camada basal. Olha, o estrato espinhoso recebe esse nome, que parece que tem espinhos entre as células. A granular, que você vê uns granulozinhos já aqui nessas células. E a córnea, que são as células que já entraram em apoptose e foram ceratinizadas. Esse é o epitélio normal. Tá? Ô, Ellen, e aí o que o vírus faz com isso, né? O que acontece? Tanto na região peniana quanto no colo uterino, em uma relação sexual desprotegida, o contato desse epitélio com o vírus HPV, o HPV ele infecta as células da base, basal. E aí ele faz duas coisas com essas células do epitélio, que não é vascularizado, tá? Uma delas, esse vírus, quando infecta, ele expressa duas proteínas virais e uma
inibe a morte celular por apoptose, que geralmente acontece no extrato córneo. Essas células do extrato córneo morrem por apoptose. Vão envelhecendo e são eliminadas. Não só isso, ele também estimula uma alta proliferação. Então, aquelas papilas dérmicas, que são esses contornos delicados, na presença do HPV, eu vou ter lesões papilomatosas, por isso que ele é chamado papiloma vírus humano. Ele gera essas lesões papilomatosas. Inclusive papilomatosas no sentido de aumentar a celularidade invadindo o conjuntivo e até na superfície ficando irregular, formando estruturas verrugosas, tá? Que a gente chama de condiloma acuminado, popularmente também chamado de acondiloma acuminado. E aí o vírus tem esse mecanismo, isso aqui é patogenia, o mecanismo de levar essas alterações microscópicas, inclusive macro, seria por ele parar com a morte celular e estimular a proliferação. E é importante lembrar que o tecido epitelial, ele tem uma renovação constante exatamente para não aumentar o risco de carcinogênese, para aquela célula velha não ficar acumulada. Aí a gente vai para o nosso caso, para a lâmina de hoje. Lembra da aula de degenerações? Está fresquinha aí na cabeça de vocês, gente? Só para vocês terem uma ideia, vou deixar uma deixa, tá? Tô falando demais? Tô, né, gente? Desculpa, carência. Morrendo de saudade de uma sala de aula. Mas então vamos respirar, falar devagar e vamos por partes. Olha que legal. O tecido epitelial não tem vasos sanguíneos, mas ele é nutrido por os vasos sanguíneos por difusão do tecido conjuntivo adjacente. Só que esse tecido conjuntivo, ele nutria uma certa quantidade de células. Mas agora, com a infecção pelo vírus HPV e com o aumento da proliferação celular, e inclusive de manutenção e não eliminação das células por morte, eu aumento essa celularidade. Eu passo a ter muito mais células do que o normal. E aí, o oxigênio e nutriente difundido não vai ser suficiente para todas as células desse tecido. As células do camada basal estão próximas, elas não sofrem tanto. A da camada córnea, do extrato córneo, já tem metabolismo baixo, não depende de tanta energia. Então, o que eu espero ver nessa lâmina de degeneração hidrópica, que seria uma lesão causada pelo HPV? As células do meio do extrato espinhoso sofrendo por falta de nutriente e oxigênio, ou seja, reduzindo a síntese de ATP, essas células passam a entrar em degeneração hidrópica. Vamos ver que lindeza que é isso, entre aspas, né, gente? Mas olha como que isso tem uma história por trás, tá? Então, me perdoe, eu não tinha dito anteriormente que eu ia mostrar essas lesões na região peniana, né? São essas verrugas, esse condiloma na região. Lembrando que, geralmente, no homem, essas lesões verrugosas são ocasionadas por HPV de baixo risco para câncer no colo uterino da mulher, e elas também podem acometer a parte da vulva, também essas verrugas genitais, tá? Então, a imagem da microscopia que a gente vai ver é exatamente de uma lesão dessa, tá? Olha como o epitélio, em vez de estar plano, ele está todo irregular, parecendo uma couve-flor. E é essa imagem aqui. Eu já vou mostrar para vocês na lâmina percorrendo, tá bom? Reparem que aquelas papilas que deveriam ser superficiais estão extremamente extensas. É isso aqui que é uma lesão papilomatosa, pela presença do HPV. E o fato de ter muitas células, esse tecido conjuntivo não consegue nutrir, principalmente a camada mediana do extrato espinhoso. Aí eu fiz um zoom. Aqui está a camada basal, aqui o extrato espinhoso, e olha como eu encontro várias células com um acúmulo perinuclear do núcleo de um halo negativo, ou seja, com a presença de água, degeneração hidrópica. Essas células com essa característica
são chamadas de coilócitos. É uma coilocitose. A gente encontra coilócitos em epitélios infectados com a presença do HPV. Se vocês repararem o extrato córneo aqui, ó, tá cheio de núcleo retido, retenção de núcleo, que deveria ter sido eliminado por apoptose, tá? E aí sim a gente entra em alguns termos técnicos. Paraceratose, acantose, disceratose, papilomatose. Eu vou mostrar isso para vocês já já, tá? Então, agora eu vou sair daqui. Então, eu tenho, olha, gente, essas lesões papilomatosas. Reparem que a região mediana, que está longe do conjuntivo, eu vejo mais áreas negativas, tá? Em algumas áreas eu vejo até necrose já, mas não é assunto, né, para a aula de hoje. Muita degeneração hidrópica. E o tecido conjuntivo adjacente, lembrando que essa lesão é ocasionada pela presença de um vírus, o HPV, ele fica sempre na camada basal, mais aqui embaixo, e aí sempre que eu tenho um agente estranho, eu tenho resposta imune, inflamatória. Então, eu observo o tecido conjuntivo com uma resposta inflamatória, vasos dilatados, cheios de sangue com hiperemia, muitas células de defesa imune inflamatórias. Eu só não chamo atenção para essa inflamação porque a gente tem um módulo para isso, tá? Dando esse panorama geral, eu quero agora mostrar a lâmina para vocês de lá. Gente, até aqui alguma dúvida? Vocês estão bem? Estão vivos? Sim, tá tudo bem. Abrir. Por que eu estou deixando por último a descrição no meu programinha? Gente, meu computador não está dando conta. E às vezes ele trava. Então, por isso que eu vou deixar sempre para o final, eu mostro as imagens no PowerPoint, e no final eu deixo para vocês a descrição no programa, porque se travar, ele fica gravado, já foi explicado, e eu consigo voltar mais fácil, tá? Sim, sim. Então, essa é a nossa lâmina. Reparem que... Tem que usar o mouse aqui. Reparem como essa é uma lesão meio que vegetativa, né? Vegetante. Lembrem daquela imagem na região do prepúcio do pênis, da região peniana, e como ela está aqui, tá? Aqui seria o tecido conjuntivo e toda essa parte o epitélio. Bom, vou ampliando aqui, tentando fechar essa janela. Vocês estão conseguindo ver quando eu ampliei? Ou fechou? Sim, tá dando para ver. Tá? Que eu fico com medo da janela fechar. Essa é a lâmina escaneada. Tem algumas regiões, essas daqui, ó, turma, que são artifícios mesmo na hora do preparo da lâmina. Como as lâminas são feitos cortes em blocos de parafina, o corte é fininho, igual uma pele descascando depois que tomou sol, que você puxa assim bem fininha. Aí na hora de pôr sobre a lâmina histológica, a lâmina de vidro, às vezes ela se sobrepõe, ela dobra uma em cima da outra, tá? Então ela faz essas dobradiças aqui, mas isso aqui é artefato da lâmina, tá bom? Então vamos iniciando daqui, ó. Vou pegar do camada basal. Reparem que eu tenho realmente vasos cheios de sangue, a gente chama isso de hiperemia, muito comum quando há inflamação, é uma reação do tecido contra um agressor. Reparem que próximo, na camada basal, as células não apresentam tantas alterações. Deixa eu pegar uma área boa, porque aquela ali não estava. Deixa eu me resguardar e pegar uma área boa aqui. Então, são as células que têm o núcleo mais corado, são as células basais. Mas tem um aumento, Ellen, discrepante da camada do extrato espinhoso. Olha, a gente chama extrato espinhoso, turma, por causa desses desmossomos, essas moléculas de adesão célula a célula, ela forma um envolto
dessa célula forma, parecendo espinhos. Aí ficou como extrato espinhoso, tá? Reparem que todo esse extrato espinhoso, ele é muito maior do que num tecido epitelial normal. Então, o aumento do extrato espinhoso, a gente chama de acantose. Então, vamos por partes, né? Nome a nome. Essas papilas dérmicas bem maiores do que o normal, a gente chama de papilomatose, tá? Ou papilomas. Olha os papilomas, as papilas bem maiores do que o normal. Além da papilomatose, eu observo um aumento do extrato espinhoso. Ele tem uma maior quantidade de células do que o normal. A gente chama isso de acantose. Depois a gente passa por isso na apostila, tá? E o que eu espero observar no extrato córneo são a ausência de núcleo, só ceratina. E aí eu vou observar a retenção de núcleos no extrato córneo. A gente chama isso de paraceratose. São nomes que depois vocês vão acostumando, né, com o tempo. Mas, aqui, ó, olha que lindo. Essa camada do extrato córneo, onde eu tenho essa coloração mais eosinofílica, mais rosada, eu vejo núcleos retidos de células que deveriam ter sofrido apoptose, tá? E aí, por fim, Ellen, o assunto da aula de hoje. Eu observo nessas células, nessa acantose, nesse aumento de celularidade, muitas células com halo negativo, ou seja, não corado, perinuclear, em volta do núcleo, que é uma das características, indicativo de acúmulo de água, tá? Inclusive tem técnicas para a gente comprovar isso, que é de incineração, mas não vem o caso com vocês, tá bom? Aí tenta relacionar para mim o porquê que eu tenho degeneração hidrópica nesse tecido, visto que eu tenho uma lesão papilomatosa. Alguém saberia me explicar qual o mecanismo, a patogenia da degeneração hidrópica nesse tecido? Para a gente fechar a aula hoje. Precisa ficar com vergonha, não, gente. Vou contar. Deixa eu tirar aqui. Eu adoro ouvir você, gente. Já conectou. Então, vamos lá de novo na imagem. Eu descompartilhei, né? Vocês já não devem estar vendo mais. Vocês ainda estão vendo a lâmina projetada? Sim. Que bom. Então, olha só como a gente fecha a aula de hoje, né? Lembrando, para aqueles que não conseguiram acompanhar a aula teórica inicial, né? Se tiver oportunidade, volte para a aula teórica para seguir a primeira aula de degenerações. As degenerações, então, são alterações que ocorrem a nível celular, ou seja, e essas alterações ocorrem sempre porque o agressor ou a injúria altera o metabolismo dessas células. Quando ela altera o metabolismo, ela resulta no acúmulo anormal de uma substância, o que altera a morfologia e a função. Neste caso, Ellen, eu vejo a degeneração hidrópica. Mas qual que é o mecanismo? Por que aconteceu esse acúmulo de água? Qual foi o agente injuriante? Aqui, essa lesão, ela está relacionada com essa acantose, né, essa papilomatose, com o aumento dessa celularidade, o que torna inviável para o tecido conjuntivo adjacente conseguir difundir oxigênio e nutrientes para todas as células desse tecido. Então, aquelas células que recebem uma baixa quantidade de oxigênio e nutrientes, essas células diminuem a síntese de ATP, e o fato de reduzir a síntese de ATP, elas retêm mais sódio, porque não conseguem expulsar o sódio, o que causa uma rápida entrada de água e fica com esse aspecto perinuclear, né, negativo. Então, o mecanismo aqui e a causa é exatamente o que nós falamos em aula teórica.
tá? Um agente causal aqui, de alguma forma, impede a síntese normal de ATP. E aí entra no conceito de degeneração. Perturbação do metabolismo energético, parada da bomba de sódio e potássio, retenção de sódio, rápida entrada de água, alterando a morfologia e função. Dúvidas, turma? Alguma pergunta? E aí, na apostila, se vocês tiverem cuidado, carinho, acho que vale sempre a pena voltar, tá? Vocês vão conseguir identificar, eu vou mandar essas imagens para vocês, além de ter a da aula prática. A gente consegue ver essa pele apresentando projeções das papilas dérmicas na epiderme e alongamento das cristas interpapilares, ou seja, papilomatose. Vocês veem aquelas papilas dérmicas muito maior do que o normal. Foi possível também observar o espessamento da camada espinhosa, aumento da quantidade dessas células. A camada está muito mais espessada do que o normal. Isso a gente chama de acantose. E também foi possível observar núcleos de células retidos no extrato córneo, onde normalmente tem a queratinização, né, ou a ceratinização. Esse termo é mais comum na patologia, tá, gente? Ceratinizado. E aí a gente chama isso de paraceratório. Então, essa grande população celular e também numerosos vasos sanguíneos dilatados na derme, que seria o conjuntivo adjacente, tá bom? Em aumento maior, é possível identificar esses halos claros perinucleares, que indicam essa presença de água, e ocorre isoladamente ou em grupo, né? Às vezes vocês vão perceber isolado, às vezes um grupo de células do trato espinhoso com essa degeneração hidrófica, dando a impressão de que os núcleos estão situados em espaços vazios. Vocês vão olhar, parece que eles estão assim, flutuando naquele espaço, tá? E mais uma vez a gente vê a derme, né, com hiperemia, vasos dilatados e o infiltrado inflamatório, característico de linfócitos, né, característicos de resposta imune contra infecções virais. O que eu concluo dentro desse conteúdo que foi dado hoje é que é possível identificar essa degeneração hidrófica nesse epitélio, tá? Também popularmente, na patologia, a gente chama isso mais de coilocitose ou coilócitos. São células características desse processo infeccioso pelo vírus HPV. Os mesmos coilócitos podem ser vistos no colo uterino HPV positivo. Tá bom? Então, com isso, eu encerro a prática de hoje. Ele não tem peça, viu, turma? As únicas peças de degenerações que nós temos são as peças de degeneração lipídica, que é da aula que vem, que eu vou gastar mais tempo na aula que vem, mais com as lâminas, tá?